Bora, vamos começar aí mais um recap da semana pra gente ver o que que a gente fez, o que que a gente não fez, o que que deu bom, o que que deu ruim, os aprendizados aí dessa semana e também o que que a gente pode esperar aí pra próxima, né? Semana bem, por mais que tenha sido uma boa semana financeiramente falando, foi uma semana bem complicada de, de entrega, né? De preço das quebras que deram, tal. E aí, obviamente, a gente olha para a semana como um todo, a gente vê que a gente ficou muito tempo dentro do range, né? Muito tempo. Eu tinha algumas expectativas para essa semana que não foram não foram concluídas. E aí, eu não sei se vai, se não vai. Mas o que que a gente teve essa semana, né? Olhando para a semana como um todo. E isso, eu acho que esse balaio de gato que a gente ficou aí se deve muito por conta do feriado que nós tivemos na segunda-feira. Segunda e terça, né? Quando você tem feriado parcial, porque o mercado operou até acho que meio-dia, 1 hora, alguma coisa assim, meio-dia, e depois fechou, né? Era Presidential Day lá nos Estados Unidos. E aí, se você colocar no gráfico diário, você não tem o candlestick de segunda-feira, né? É, é sexta e já vem para terça. Então, o price action de segunda soma-se com terça-feira. Isso às vezes complica um pouco ah, a leitura, enfim, várias coisas, né? Mas qual foi a minha abordagem para a semana? Então, segunda-feira foi feriado. Segunda-feira eu não fiz nada. Até me arrependi de não ter feito nada na segunda, porque deu uma baita operação na segunda-feira. Deu uma quebra dentro do gap, né? Dentro do gap do 4 horas. Aqui é a máxima de sexta, né? Eu acho que o Dow Jones que tomou a máxima de sexta tá aqui, o Dow Jones toma e o mercado entrega para baixo. Eu não vou comentar muito porque eu não fiz nada, mas eu estava acompanhando um pouquinho assim, né? Não com muita intenção de nada, mas eu já vim não querendo operar na segunda-feira. Eu falei, eu não vou operar hoje. E de fato deu uma. Eu não sei onde foi exatamente, mas deu uma bela operação de venda por conta do gap, da quebra entre um dia e outro, né? Se for considerar só a segunda-feira, e aí o mercado entregou. Beleza. Passou segunda-feira, eu vim com a expectativa de continuar esse movimento para baixo. E aí eu tava procurando aqui o que que eu fiz, né, na terça-feira. Terça-feira eu fiz duas operações, basicamente. Terça-feira eu estava procurando o motivo pelo qual eu fiz uma compra. Mas honestamente falando, eu não sei o porquê que eu fiz essa compra. Mas eu sei que a hora que abriu o mercado, ele deu uma quebra de 1 minuto, cara. Vai pra você ver como as coisas são. Que foi. Cadê o 96? Tá aqui.
eu não lembro por quê. Eu tava procurando, né, o porquê que eu tinha comprado. Eu comprei meio que no rompimento aqui. E aí eu tava procurando, né, agora de pouco, eu tava procurando por que que eu fiz essa compra, né? Qual era o meu HTF aqui? E aí eu não, confesso que eu não lembro por que que eu fiz essa compra. Porém, eu fiz uma compra de rompimento aqui, acreditando que o mercado ia sair, né, dando um tiro para cima. Eu comprei relativamente bem, mas eu tomei um break-even, né? Saí um pouquinho positivo. E aí eu percebi uma coisa, né? 9,6, 9,35, e o mercado foi lá embaixo, quebrou toda a estrutura, né? E deixou esse gap aqui. E eu tinha. E aí volto a repetir, eu não lembro por que que eu fiz essas marcações. Mas eu tinha uma RTO aqui. Eu não lembro por que que eu marquei essa RTO. Mas enfim. Ou foi nesse aqui, eu não lembro. Eu não tenho a gravação, eu tava procurando aqui, eu não sei por que que esse dia eu não gravei. Mas eu fiz uma compra no Nasdaq, tomei um break-even. Aí depois que eu vi que ele, né, eu tava com um viés baixista, e aí eu vi que ele rompeu o fundo com, né, fechou, retornou, e eu tinha marcado essa RTO, fiz uma venda na RTO, no Nasdaq, passei um calor, né, porque voltou bastante. Depois ele entregou legal, mas eu não peguei nada desse movimento assim grande. Eu sei que a hora que ele começou a operar para baixo do meu ponto de venda, eu já realizei. E aí eu tava pensando, né, hoje, o porquê que esse dia aqui não, por mais que eu tenha saído positivo, um pouquinho positivo, esse dia aqui não foi um dia tão legal. Por quê? Porque, né, teve sábado, não tem mercado, domingo não tem mercado, e teve segunda-feira que deu uma boa operação. E eu acho que eu vim, acho não, né? Vim na ansiedade de operar. Então, deu o XYZ aqui, eu entrei. Tanto na compra aqui, nada a ver. Oi. Possivelmente. Sim, sim. Ah, eu não lembro o porquê que eu fiz. Eu tava tentando reconstruir aqui, mas. Aí ele deu esse um minutinho aqui. Eu não lembro qual é o fundo exato aqui do um minuto, do micro, mas é um sequencial. E aí eu peguei a compra tal, tomei um break-even, aí depois eu vi que eu estava errado na compra, fiz a venda, aí tipo, fiquei ansioso, realizei e tal, e aí nesse segundo trade aqui que, que eu fiz, que aí eu fiquei sofrendo assim, sabe? Tipo, vai logo, vai logo, vai logo. Ali eu me toquei que eu tava, né, sem muito contexto técnico assim. Até tinha contexto técnico, mas não tava nos meus melhores dias psicologicamente falando. Tava ansioso, tava querendo pegar qualquer coisa, fazer um lucro. E aí eu sei que quando eu realizei esse trade aqui, né, saí da operação, eu parei de operar. Porque eu falei, ah, cara, eu tô meio off, tá estranho, sofri um pouco nessa venda, enfim, não foi, por mais positivo que eu tenha saído, não foi uma boa, não foi um bom dia, assim. Então, eu não lembro exatamente por que que eu fiz isso. Mas, aí sim, na quarta-feira, né, fui dormir na terça, tranquilo, beleza, tal, 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 enfim. Quarta-feira já
vim para o mercado bem mais tranquilo e deu uma baita operação, que foi, como eu estava vendedor, o meu principal objetivo da semana, tanto para o Nasdaq, eram esses fundos aqui. E aqui, para mim, era absoluta certeza que ia ser tomada, né? Então, o que que eu tinha de construção aqui é quarta, né? Então, eu tinha este gap do diário nos três ativos, né? Nos três ativos. Então, qualquer interação dentro desse gap aqui, para mim, né, qualquer interação no sentido de qualquer quebra que tivesse aqui, eu iria realizar uma operação. E aí, o mercado na quarta-feira, no ES, né, se a gente observar o Nasdaq, topo de Londres, feito, máxima de Londres, né, feito exatamente às 4h30, vem às 7 horas e toma. Já no ES, não. O ES tem o topo também feito no mesmo horário dentro do gap. Vem às 7 horas e não toma. Então, para mim, SMT simétrico, né? A minha operação foi feita exatamente na abertura, assim. Eu tentei pegar um pouquinho para cima aqui, mas não. Peraí. Ah, executou normal aqui. Então, tá aqui, ó. Eu tinha posicionado, acho que no Nasdaq, não sei o que que é isso. Então, literalmente, né? Aqui é o 7 horas, e aqui é o 7h15. Executo dois contratos. O que que normalmente eu faço, né? Como eu tenho dado essa preferência e tenho. Eu preciso só aprender a operar o ES em contratos, né? Para poder fazer jus à operação em si. Não é muito minha preocupação financeiro, estou mais preocupado em executar essa operação. E você vai ver que essa semana, acho que teve 3 ou 4 que eu fiz isso. Mesma coisa. Marco a máxima ou a mínima, né? Identifico que, principalmente nas QS, deixaram a máxima ou a mínima de um ciclo no mesmo horário, elas são simétricas e existe uma quebra entre os dois, cara, eu já vendo no próximo candle. Então, lá no Nasdaq, o 7 horas vem e toma, né, a máxima de Londres, no ES não. Por que que eu estava operando o ES? Porque esse cara aqui é o swing falho, né? Tecnicamente falando, se ele está fazendo um swing low aqui, ele deveria renovar a máxima, ele falha neste cara aqui, e aí a minha venda é exatamente feita nesse cara aqui, né? O trade vai andando, tal, enfim. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? A quase que certeza absoluta, né? Principalmente no momento que você realiza, executa, né, a operação. Aqui eu falei essa porra aqui. Eu tô no micro, né? Então deu a quebra, entrei e aí você vê o próprio candle já, né, dando a expansão do movimento. Isso é a melhor coisa do mundo. E aí eu tinha alvo. Aqui é fundo de Londres e aqui era fundo de Ásia. Eu realizo uma parcial. Deixa eu ver aqui. Ó, realizo. Eu fico no trade, né? Isso aqui é antes da abertura, é 7 e pouco da manhã, Nova York, né? Vou acompanhando os três ativos. Principalmente, por mais que eu esteja operando o micro, eu olho os minis aqui, né? Porque são eles que carregam o micro. Vou olhando, aí vem 8 e pouco. Isso aqui
é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Então, se eu tenho uma quebra de correlação entre uma sessão e outra, eu pego o preço de abertura dele, que se eu não me engano é esse aqui, 6 horas da manhã, e estendo no tempo. Isso é uma outra informação. Cadê a porra, não? Peraí. Isso é uma outra informação bem importante, porque o preço de abertura do 6 horas, né, da sessão de Nova York está aqui. Isso aqui, né, beira o absurdo. Por que que eu fiz essa tomada? Exatamente a venda aqui, né, no ES em si. Porque quando eu percebi que este candlestick que foi lá tomar no Nasdaq, aonde exatamente ele estaria? Na RTO. Então, mesmo que não tivesse gap, isso aqui, a partir do momento que esse cara toma simétrico e ele tá parado no preço de abertura, cara, isso aqui para mim, no caso aqui, seria uma resistência, né, para o mercado deslanchar. Então, isso aqui é um ponto bem interessante de vocês observarem, né? Ah, é toda hora que acontece isso? Não. Mas quando vocês observarem que o preço, o candlestick, o horário ali que está tomando a máxima do ciclo anterior tá cravado na RTO e ele dá essa simetria, cara, isso aqui é poderoso. É bem poderoso. Então, observem isso, né? E aí, opa, e vocês observem também, né, outro ponto de o porquê que eu segurei bastante essa operação, fui buscar o fundo, tava com uma intenção de vir buscar a Ásia, e aí eu posso trabalhar. Já ouviu, João, já ouviu sobre marcar também a abertura do candle de notícia de alto impacto? Ah, sim, sim. Principalmente quando ele é um precision, né? Tem duas coisas que eu. Mesmo raciocínio. A diferença, eu vou. Depois a gente. Eu falo, eu mostro um negócio aqui. Mas vamos lá. Deu a quebra de correlação, aí o mercado faz o Judas, né? E vai lá, finge que vai para cima, vai para baixo. Rompe a RTO com gap. Caso você não tenha pego aqui ou nem no ES, cara, isso aqui é o teu ponto de ou você bota uma ordem aqui e aí stop lá em cima, ou então você espera o preço vir aqui, cara, isso aqui é um sinal, né? Não tem nem o que falar, cara. Olha o nível, né? Tipo, é no tique, o preço de abertura aqui tá 92175 e desse cara aqui a máxima dele 92175. Tipo, perfeito, né? Isso é uma prova absoluta. E aí, isso não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. A gente já viu isso acontecer milhões de vezes. O que que você pode fazer? Ou você mete uma ordem aqui e vai trabalhando aqui, né, com a leitura da quebra. O preço de abertura está aqui. O porquê que não, o porquê que o ES não vai voltar? Porque ele já, se isso aqui é a ordem via algoritmo, né? Se é, se a minha teoria conspiracionista existe, isso aqui já foi a resistência que ele já executou as ordens que ele precisava para dar queda, então ele não vai voltar. Quem tecnicamente voltaria para continuar executando ordens para cair mais? O Nasdaq nesse caso. Então você pode colocar uma ordem de venda, sei lá, põe um ponto abaixo, um tique, dois tique abaixo aqui, com stop lá em cima, ou você espera no momento em que você vê isso aqui acontecer, esse nível absurdo de precisão com esse contexto, blá blá blá. Aí você vê que
o bagulho tá caindo aqui, velho, enfia uma venda, põe um stop aqui em cima, enfim. Ou espero que eu não fechar, sei lá. Mas é um ponto é, de observação extremamente importante porque vai te dar a operação. Eu sempre falo que no momento em que ele faz o pullback na RTO, seja o ativo que for, a tendência, a tendência é que ele ande mais e mais rápido. Então é quase que um trade zero drawdown. Qualquer ponto que você vender aqui vai dar lucro. Pode não ser a operação do século, concordo. Principalmente se tratando pré-abertura, mas isso aqui é um ponto de atenção. Você viu que deu a quebra simétrica, velho, pega o preço de abertura e estende ele no tempo. Aí você pode trabalhar com gaps de um time frame abaixo. Eu estava lá no 15, eu fui para o 5. Posso trabalhar com 1 minuto, mas ciente de que, cara, é ali que tem que ser o pullback, né? Não à toa. De novo, ele vai lá, order block, né? Com gap, mesma coisa. Então, eu poderia colocar uma venda aqui, sei lá, dava para ter trabalhado aqui no, como eu já estava vendido no ES, eu segui. Aí depois veio a abertura, eu realizei uma parcial aqui no fundo de Londres, né? Que era um fundo equal lows aqui para mim. Realizei, fiquei segurando a abertura, né, para na minha cabeça, pô, já tive a manipulação, a abertura vai entregar rasgando, né? Eu tinha alvos para baixo aqui, mas veio a abertura, me tirou num stop gain ali, enfim, não foi por mais, né, o financeiro não foi tão grande assim, aliás, nem grande foi, mas o que vale, a maior importância que eu estou dando hoje é na execução, é na executar com maestria o trade, né? E aí, beleza. Abri o mercado, explodiu para cima. Ah, eu fiquei observando, mas não fiz a operação do Q3, Q4, Q1. Se eu pegar a máxima, não, máxima está aqui. Máxima do ES. O melhor Q3, Q4 para mim tem sido Q3, Q4 do ciclo de 90 minutos e o Q1 sessão, certo? Então eu tenho aqui máxima do Q3, vem o Q4 e toma, certo? No Nasdaq também. No Nasdaq também. Então eu tenho a máxima do Q3. Mais que eles não estejam, acredito que não estejam alinhados. Máxima do Q3, vem o Q4 e toma. Já no Dow Jones, não. Já no Dow Jones, você tem a máxima do Q3 aqui, ó. Aqui em cima. E vem o Q4 e não toma. Qual é a minha, normalmente, o que que eu observo aqui? Então eu estou tendo um SMT de 90 minutos, certo? Isso está me indicando que a reversão vai acontecer. Ele tá, pode ser isso aqui só uma acumulação para cair, certo? Normalmente a minha expectativa é que alguns pontos importantes. O Q3, Q4, Q1 que eu passei para vocês, o que que eu quero ver? O que que eu quero ver? A partir do momento em que abre primeiro candlestick do meio-dia, que já é a nova sessão, né? Eu quero ver ele abrir e ir lá tomar. Não quero ver ele cair, sambar, nada. Eu quero ver ele abrir, ir lá e tomar. Por quê? Porque quando ele faz esse movimento, se você pegar esses dois candlesticks, eles são um order block. Se você pegar
esses dois candlesticks aqui, eles são um order block, né? Posso talvez colocar no 15, né, que é o mais ideal aqui. Eles são um order block, né? E aí, o que que eu quero ver? Ele vai lá, toma a liquidez já em praticamente dois candles aqui, dois ou três. Ele vai lá, swipa e já embica para baixo. Normalmente o que eu vejo é, ele vai lá em dois candles, toma duas, né? Ele impulsiona, toma a liquidez e já vira. Então, esse é o modelo que eu mais gosto. Q3, Q4 no 90, e aí vem o Q1 de sessão, dá uma swipadinha no Q4, né, de novo. E aí você tem um novo SMT aqui. E, e aqui, né? Você tem Q3, opa, Q3, Q4, Q3, Q4. Então é um duplo Q3, Q4, né? É o 90 para dar a virada na sessão. Então, essa é a minha expectativa. Esse é o modelo que eu mais gosto de trabalhar intradia. Dá o Q3, Q4, vem de 90, né? Vem a sessão, abre a sessão, o primeiro candlestick, primeiro e segundo candlestick vai lá, swipa o topo. Se eu vejo isso acontecer, eu já tento realizar a minha execução na máxima do Q4. Ah, jogo o stop um pouco para cima, não sei quanto que vai andar, executo um contrato, dois, e depois vou tentando adicionar aqui, enfim. Tem 1 milhão de maneiras para se operar esse modelo. Esse é o modelo que eu mais gosto de ver acontecer, que é quando dá o Q3, Q4 de 90 e na abertura, primeiro candlestick, primeiro segundo, vai lá e swipa. Não gosto de ver ele trabalhar para baixo, não gosto, porque aí eu acho que ele já está fazendo outra coisa, certo? E aí o mercado, oi, pode, é porque, sim, entendi. Então, é que tem uma questão. E aí é importante identificar uma coisa. Esse candlestick das 10 horas, ele é o meio termo, né? Ele pega 2 horas da sessão da manhã e 2 horas da sessão da tarde. Então, é, eu entendi o que você falou, mas você não vai ver nele, né? Não vem o 14 horas aqui, toma ele. Dificilmente você vai ver acontecer. Por quê? Porque esse candlestick aqui, ele está entre as duas sessões. Então, ele pega 2 horas de uma e 2 horas de outra. Então, o, sim, sim. É, 1 hora, né? O que que ele
ele pegou um gap diário com um TPD de 4 horas, confirmado pela 1 hora nesse ponto aqui, assim, ó. É isso aqui. Mas assim, essa virada aqui, né, desse jeito que eu coloquei, para mim ele é muito interessante, muito interessante. Por mais que eu entendo que vai sofrer um pouquinho aqui, tipo, aqui ficou é, 1 hora e meia aqui, né, o Q1 inteiro acumulando, por isso que é importante executar bem executado essa operação. Você vender no extremo ou comprar no extremo, para que, né, você esteja bem posicionado. Você não vende, sei lá, aqui, e aí você põe stop, aí você vê o negócio, às vezes pode até, né? Então, a tentativa aqui é vender, assim, com, por isso que eu comentei, né? De vender acima da máxima do Q4, porque você está pegando no extremo. De duas, uma. Se você observar como eu comentei com vocês, de duas, uma. Primeira coisa, caso você veja isso acontecer, aqui é o início de um novo market maker, né? A gente subiu comprado, desce vendido. Aqui é o início de um novo market maker. Pode ser que Q1 seja, neste caso aqui, né, ele foi uma acumulação e aí a expansão vem no Q2. Pode ser que Q1 ele vai lá, sweepa e ele já vem quebrando a estrutura. Supondo que, né, fosse aqui, que foi o último movimento impulsivo, você pode ver que às vezes Q1 vem e ele já quebra, já sai rasgando. Se você não pegar lá em cima, aí você tem que esperar Q2 ou Q3 retornar para dentro do range. Teve um trade semana passada que foi exatamente isso. Aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar. Aqui. A semana passada eu fiz o recap lá, então tem o Q3, Q4 aqui, de 90 minutos. Se você pegar esse Q1 aqui, eu acho que foi microciclos, não lembro. Se você pegar este Q1 aqui, olha como ele já sai em expansão. O que que este Q1 está fazendo? Quebrando a estrutura. Esse aqui é o MSS, né? E aí, a sua expectativa é que ou Q2 ou Q3. Foi isso aqui? Eu acho que foi sexta passada. Ah, não vai chegar. Uma pena. Mas você vai ver essas duas situações. Ou Q1 vai acumular, e aí você sabe que está acumulando. Ou Q1 vai sair expandindo, quebra a estrutura, né? Faz um MSS, e aí você tem a expectativa. Você pode traçar uma FIBO, OTzão da vida, do ICT, espera alguma coisa acima dos 50% da OTE, vai dar. Vai dar essa operação. Já vi várias vezes isso acontecer também. Quando eu não pego na crista da onda aqui e eu vejo que, importante, se eu não pego na crista da onda e eu vejo que Q1 expandiu, eu espero ou Q2 ou Q3 retornar para dentro, porque ele vai fazer um movimento de vai subir e vai dar uma porrada para baixo. Certo? Mas deu esse trade aqui, legal. Não, eu estou só comentando aqui, mas eu não realizei ele, tá? Por fins didáticos. A venda na semana passada foi, acho que foi sexta, né? Na continuidade, foi exatamente aquele trade ali. Você vê que tem duas situações. Aqui esse Q1 acumulou e aí vem o Q2 expande. Legal. Naquela situação, o Q1 expande e o Q1 quebra
a estrutura já e você espera o Q2 ou o Q3 retornar e a continuidade. Beleza, vamos voltar. Então, a terça-feira passou, né? Foi um dia difícil. Quarta-feira eu já comentei. Quinta-feira. Quinta-feira foi um dia bem complicado, né? Ficou mastigando geral aqui. Porém, como sempre, né, eu estou dando preferência em executar, cadê? Não, aqui. Em executar o trade em si e tentando executar, como é que eu posso falar, de maneira rígida, né? Sempre que der, executa, sem muito estresse, para que eu possa ter dados o suficientes para entender as coisas boas e as coisas ruins. Cadê? 10 horas, 9h55. Então eu tinha a máxima dentro do ciclo de Nova York aqui, eu tinha a máxima 7h40, 7h40, 7h40. Então, para mim, nos três ativos, a máxima desses 90 minutos aqui, desse Q2, era simétrica. Beleza. No Nasdaq vem o 9,55 e sweepa. Vem o ES e sweepa. E no Dow Jones, o 9,55 tá aqui. Então não sweepa, né? Inclusive ele forma um precision. Na minha cabeça, que este cara se tornaria? Um precision. Essa é a minha. Não estou nem preocupado se vai virar. Coloco uma venda aqui em cima, né? Vendo no momento em que ele toma acima, eu realizo. E eu fiz isso. Estava vendido aqui a um ponto acima, sei lá, no Nasdaq. Não sei por que foi no Nasdaq, mas enfim, eu acho que eu tinha um gap de 1 hora, enfim. Cara, eu fiquei nesse trade aqui, velho, todo esse movimento, todo. Inclusive no momento em que ele tomou lá em cima. Se a gente observar aqui, o que nós tivemos aqui? Um Q3, Q4 também. O que eu fiz? Eu estava vendido no Nasdaq, fiquei desde esse momento aqui, em 1h30, 1h40 nessa porra dessa operação, segurando ela. Você ficou comprado? É, então, cara, muito. Nossa, horrível isso aqui. Eu tava vendido aqui em cima no Nasdaq. Falei, cara, eu tava, né, certo que ele iria cair. Obviamente não, né, não imaginava que ia demorar tanto e principalmente vai e volta, vai e volta. Você vê um candle desse aqui, você fala, nossa senhora, agora vai lá na casa do caralho. Aí ele volta tudo. Aí depois você vê outro desse aqui, você fala, nossa, é agora que vai. Aí não vai. Mas eu estava vendido aqui por conta desse SMT, acreditando que este cara se tornaria um precision. Esse aqui é o 10 horas, 10 horas e 10 horas. Ele não é um precision, né? Até aí não é preocupante. Para mim não estava muito preocupado com isso. Mas eu fiquei muito tempo nessa operação e quando ele deu o Q3, Q4, eu gravei, eu tenho a gravação aqui, eu dou play para vocês, mas eu cometi todos os erros do mundo possíveis e ainda deu muito bom. Eu não sei o porquê, eu estava olhando isso aqui no micro. Se você observar aqui, a máxima 10 horas. Eu ainda comentei isso, a gente estava
Tava eu, o Luiz, acho que o Matheus estava aqui também. Eu comentei, eu falei, cara, vai dar um Q3, Q4, né, de 90 e depois o mercado entrega infinitamente e vamos a zero. Eu não sei o porquê, eu tava no trader.tradovate, né, e eu tava olhando o mini não, o micro. E se você pegar a máxima daqui e este cara aqui, o 11,15, no micro ele toma. E aí na minha cabeça, toma, né, aqui não toma, a minha leitura qualquer, Precision. E aqui de fato aconteceu isso, né? Se eu for comparar micro com micro, aconteceu isso. Mas no mini não. No mini, o 11,15 que lá tomou, aqui não toma. E aí vem o Precision aqui. E aí vem o Precision aqui. E aí eu enfiei 6 contratos de ES cheio aqui. Esse foi o primeiro erro, foi eu estar olhando o micro, porque se eu tivesse observando o mini, os dois aqui, eu não tomaria essa operação. Por mais que tenha deixado Precision, tal, foi o Precision que tomou, eu não teria tomado, cara. Não teria tomado. Depois eu estava pensando, falei, não teria vendido. Mas esse foi o primeiro erro de ter visto, né, micro e ter operado o mini. O segundo erro foi eu não me toquei na hora que eu fui executar pelo TradingView e eu não sei o porquê, na boleta tava com 6 contratos. Era para mim executar um, né? Eu ia vender um. Se ele subisse mais um pouquinho, eu vendia mais um. E entrar com dois ES cheio ali já dá para fazer um tradezinho legal. Mas bateu 6 de uma vez. E aí, meu amigo? Aí é o desespero. Que é esse aqui. É isso aqui. É esse aqui mesmo. Ó, tô com 6 mini. Foi a hora que eu me toquei. Eu não sei o porquê. Aí eu já comecei a. Falei, nossa, cara. Tomar um stop bonitão. Meu alvo era lá embaixo, né? Eu ia fazer parcial aqui. Ó. Legal. Quando ele, né, deixa o Precision, essa é sempre a minha expectativa, por isso que eu quero vender nesse sweepzinho aqui. Quando ele deixa o Precision e sai voado nesse cara aqui, eu falei, nossa senhora. Quando ele faz esse movimento aqui, desse cara aqui, eu falei, meu amigo, acertei o trade, vai dar 1 bilhão aqui. Só que vem o próximo, volta tudo. Tudo até o. ah, ele, eu achei que ia ser um BPR aqui, né? Marquei esse inverse, vira o inverse e tal. E aí ele fica, vai, não vai, sobe, não desce. Tem um momento aqui, ó, que eu reali... aqui, acho que é um pouquinho antes, um pouquinho depois, deixa eu ver. Tô com 6 ainda. Aí eu já te falar, mano, tirar essa porra aqui, pelo menos 3 aqui, né? Tiro 3, já puxo meu. Não perco mais e também não tava muito pesado, né? Mas ele andou legal, assim, só que demorou demais, né? Aqui eu realizei mais uma parcial. E aí, aqui, aí sim, né? De novo. Vamos pra cá. Quando eu tive essa quebra, de fato, né? O que que eu faço? Já vem aqui, já marca RTO. Por quê? Porque na minha percepção, ele tem que romper a RTO, deixar um gap. Cadê aqui? Também aqui, né? De preferência, o melhor cenário possível é que o gap, a RTO esteja aqui e o gap inteiro esteja sobressaindo ela, né?
que eu não tenha nada trabalhado. Eu quero ver o gap rompendo ela. Por exemplo, este candle aqui, esse pullback deste candle aqui, tipo, já não é algo muito legal. Eu gostaria que ele não tivesse, que ele tivesse, sei lá, trabalhado no máximo aqui, deixa o gap, porque aí vem o próximo, dá uma ticada nela e continua. Essa era a minha intenção. Tanto é que eu fiquei nessa operação até a hora que ele chegou aqui embaixo. Eu não sei se foi nesse aqui. Não, não foi nesse aqui. Deixa eu ver. Você viu, ó, já marco o RTO, porque ou eu quero ver o gap, né? Principalmente o gap para mim é extremamente relevante, rompendo ela, para ir dar o pullback, bater e voltar, né? E continuar. Ou então, nesse cara aqui, como eu vi que talvez pelo minuto tenha rompido, pode ser um pullback de pavio, né? Aí vai, e aí eu falei, nossa, vou realizar uma parcial, tal. Aí eu comecei já a ver essa aqui. Aí dá ó, tomando fundo, dando quebra, aí já tomei a volta, que mais? Mas eu estava muito confiante nessa operação que ia. E de fato ele, né, chegou muito perto de ir no alvo que eu tinha. Ó, pra você ver o quanto tempo eu fiquei nessa porra dessa operação. Aí que eu vi que ele rompeu, ele deu aquele SMT cooldown e depois eu acho que deu mais um aqui, esse Q4, Q1, do mesmo jeito que. Aí eu falei, ah, velho. Aí teve uma hora que eu venho e realizo, marquei esse preço de abertura aqui, tendo que servir como resistência, né, para ele continuar. Toda vez que batia, caía, eu falei, pô, acertei. Aí teve uma hora que eu vi que ele ia romper, eu falei, ah, quer saber? Mas fuder essa bosta. Cansei. Muito difícil, cara. Foi, por mais que tenha sido um super trade, né, dentro de uma consolidação. Sim, João, você depois poderia explicar o porquê dessa visão de vendedor? Eu explico? Já explico, já. De forma bem resumida, o porquê que a gente estava vendido? Estava com intenções vendedoras. Semana passada nós tivemos essa quebra de correlação e, né, tem o gap aqui, tanto do 4, principalmente do 4 horas. Por que que a nossa intenção era vendedora? Gap do 4 horas e essas duas liquidez mais as quebras que a gente vem tendo aqui. Então, na minha cabeça, isso aqui era liquidez HTF para o mercado vir buscar. Por conta dessa quebra, aí nos três ativos deixam esse gap, né? Nasdaq, S, Dow Jones também, esse gap aqui alinhado, né? Então, aqui deu a quebra, o gap confirma que os três se alinharam, e aí o que, que eu vou buscar? Alguma coisa dentro desse gap para vir buscar. Entendo que a gente teve, acho que aqui, né? Uma quebra semanal, mas no momento em que ele veio interagir dentro do gap, cara, para mim essa quebra aqui seria invalidada. Essa era a minha leitura, certo? Basicamente era isso. Tanto é que o tanto ES tinha alvos para baixo, objetivos, pelo menos a gente imaginava, né? Isso, que ele iria bater e continuar. Era essa a leitura, basicamente. Dentro do gap de 4 horas, alinhado, né? Esse, eu não sei, acho que eu devo ter comentado semana passada, mas isso aqui é muito importante, né? Isso foi uma coisa que a gente entendeu.
O mesmo gap nos três ativos quer dizer que os três estão alinhados. Principalmente, né? Deu a quebra de correlação entre um dia e outro, vem um gap, confirma, tem order block, tem um rejection aqui, tem caralhada toda. Gap confirma os speed arrays. E os três fizeram. Então, esse gap ele é de alta probabilidade para você pegar uma quebra, por exemplo, de 15 minutos, ou até mesmo dos 5, mas o enquadramento perfeito seria o 15 minutos, para você pegar a continuidade do movimento. Na quarta, então, foi aqui, né, no 9:30. Eu tava, principalmente, era justamente isso que foi na quarta-feira para mim. Então, aquele gap do 4 horas alinhado, para mim, esse trade aqui, Nasdaq ES, cara, isso aqui era o, sei lá, segundo, terceiro, 30º estágio para continuar caindo essa porra. Entende? Se tratando de dia, entre sessão, era essa a minha tentativa aqui. Quinta-feira eu falei, então, beleza. Sexta-feira. Sexta-feira. O que eu tinha aqui que nós fizemos ontem? Sexta-feira. Eu tinha quebra da compra, no caso, seria mais para buscar liquidez dentro do gap para voltar a cair, entendi. Sexta-feira, o que nós fizemos ontem? Nós tínhamos mínima de quarta, né? Mínima, tinha um fundo, outro fundo, 3 fundos aqui para o mercado vir buscar. Mas na quinta-feira ele já veio lá 4 e pouco da manhã, sei lá que horas que era aqui, eu não sei. Eu sei que teve uma quebra, o mercado continuou. Aí chegamos aqui, de novo, né? Tem esse gap alinhado dos três ativos. Cadê aqui? Aqui e aqui. Então, na minha cabeça, o Dow Jones viria buscar a mínima da semana passada, né? E se ele fosse, os três iriam, não precisaria vir buscar a mínima da semana, nada disso, mas poderia dar uma impulsão maior aqui. Teve gente que pegou essa operação de venda aqui, eu não peguei. E aí, o que eu fiz? Vir, marquei este gap aqui, mínima de Londres. Opa, coloquei uma venda aqui. Aqui foi, acho que teve notícia, não lembro. Isso aqui foi call do Jacob, não foi call minha. Uma venda aqui, stop em cima. Realizei uma parcial aqui. Botei no break-even, tava com 3 mini Nasdaq. Realizei uma venda aqui, parcial aqui, e na minha cabeça seria, já que a gente já teve todos os blá blá blá, na minha cabeça iria vir o 9,6 e ia rasgar para baixo. Mas ele me tirou no break-even. Beleza. O mercado fez um monte de coisa, né? Quem saiu comprando aqui pegou uma boa operação. De novo, Q3, Q4, Q3, cara, 10:45. Toma. Q3, Q4, 10:45. Toma. 10:45 não toma. Na minha cabeça, o próximo candle é um Precision.
que foi esta operação aqui? O vermelho aqui é o precision marcado, né? A quebra. Simétrica, importante, né? Por isso que eu tomei essa operação. Máxima feita às 10 horas. Máxima feita às 10 horas. Vem o 10h45, toma. Para mim, este 10h50 se torna um precision, mas de novo, né? Foi o 10h45 que virou um precision. E aí, peguei, vendi, tal. Aí eu vou comentando aqui, fiquei na operação, tal. O mercado andou legal. Eu vou tomando nota aqui, tem bastante. Depois eu solto esse vídeo aqui para vocês verem. Eu vou marcando bastante coisa, o que que eu estou observando, RTO, de novo, deu a quebra, puxei RTO. Para mim, esse cara aqui, esse inverse aqui, ele é o pavio do, do 10h40. 10h40. Por que que é isso? Ah, é o 10h30 pelo 15. 10h30 pelo 15, ele é um precision. Então, eu marquei este pavio aqui. Fui lá no meu minuto. Aqui. Identifiquei que neste pavio tinha este inverse. E aí, na minha cabeça, com a RTO aqui, na minha cabeça, o que, que ele deveria fazer? Eu estou vendido lá em cima, beleza. Ele rompe tanto a RTO quanto esse inverse, rompe, bate nele, pullback e continua. Só que ele até fez isso, né? Aí ele vai lá, rompe de novo a RTO. E isso eu não gosto. Rompeu a RTO de novo. E aí, como eu tô vendido lá em cima, né? Aqui tá esse cara aqui é o Precision. Eu pensei, né? Eu falei, tá bom. Tenho alguma coisa aqui. Tenho este gap aqui, né? E tenho este preço de abertura. Cara, ele não pode passar dele. Até aceitei esse pullback até esse cara aqui. Quando veio esse cara aqui, acho que foi esse aqui ou esse aqui, não sei. Dá o stop gain também, bem pequenininho. Ah, não, não é esse aqui. Ah, você vê, ó, como eu tomo nota da RTO, para mim tinha um sell side acima do volume imbalance de 1 hora, que é ah, que é este cara aqui, ó. Esse aqui era meu alvo, né? Ele foi, né? Filha da puta. Só que, cara, esse pullback aqui, ele voltou tudo, né? E aí me tirou num stop gain bem pequenininho aqui. Aí eu fiquei esperando aqui. Eu falei, tá, caso este Q3, Q4 aqui se mantenha, inclusive eu falo isso, eu comento, né? Em algum momento aqui eu comento isso, não sei onde tá. Mas foda-se também. Se eu tenho Q3, Q4 90 e depois vem o 5 e toma, eu venderia de novo, né? Teria tomado o break-even aqui, não? Stop gainzinho e teria vendido de novo. Mas não. Vai ver que vem esse cara aqui já, ó. Já mia tudo já. Inclusive, eu acho que eu até comento isso aqui, ó.
Cadê meus comentários? Não sei, mas deve ter em algum lugar aqui. Eu escrevo no TradingView. Aí tomei um break-even aqui, um stop gainzinho. Aí eu desisti. Aí parei, encerrei o dia. Falei, ah, cara, o que eu gostaria de ver aqui? Esse Q1 abrir, tomar e virar. Como ele não, ele simplesmente saiu, né, varado para baixo para entregar esse movimento. Aí já não fiz mais nada. Ai. E foi isso, minha semana. Basicamente eu fiz a mesma operação, né? Teve uma ou outra que terça-feira foi ruim no sentido de ansiedade. Ahn, quarta foi legal, por mais tenha ficado 2, 3 horas aqui na operação, né? E tem os erros. Ok, é importante eu tomar nota disso, né? Se eu tivesse observando os minis aqui, eu não teria feito essa operação. Eu estaria posicionado no Nasdaq. Ah, é verdade. Como eu estava vendido no Nasdaq aqui, né, aqui em cima, e ele ficou. Eu sei que no momento em que esse cara caiu, eu realizei ele e executei. Não. Quando esse cara caiu aqui, eu tirei o meu Nasdaq para, sabe, eu estava meio mal posicionado. É, saiu bem pouquinho assim. Eu tirei para como você está estabelecendo. Peraí, tem bastante pergunta. O César perguntou, João, bom dia. Em média, quantos pontos vocês buscam nos índices? Cara, a melhor dica que eu posso te dar, primeiro que isso é muito relativo. É, isso vai de pessoa a pessoa, de paciência a paciência. Eu normalmente sou uma pessoa muito paciente. Então, eu fico bastante tempo na minha operação. Eu falei isso uma vez e vale a pena repetir. É bem importante isso. Extremamente importante e relevante isso. Eu tenho um modo de operar do qual, através de dados de operações que eu realizei, né, e eu fui lá olhar essas informações, que mais ou menos, eu tenho uma média entre 80 a 100 pontos do Nasdaq de alvo não, de realização, e um stop de 30 e poucos pontos. Mais ou menos isso. Dá um 2 para 1 ali numa forma geral. Esse 2 para 1 meu, né? Esse 1 para 2, na verdade, né? 30 pontos de stop, mais ou menos. 30 não. 35, dá quase 3 para 1. Para 100 mais ou menos de gain, 80, 90, enfim. Mais ou menos essa média aí. Ela leva, em questão de tempo, 1 hora, mais ou menos. Uma média, a minha operação dura 1 hora. Por quê? Porque eu normalmente tento entrar na extremidade. E eu sei que, por mais que eu queira, anseio e tenho vontade, às vezes a gente pega o tiro, né? One shot, one kill. Eu sei que ele vai trabalhando em escada, né? Então ele não vai sair de uma vez só. Então normalmente a minha média de hora de trade, duração da operação é 1 hora, mais ou menos, e média de pontuação de gain é 80 a 100 pontos e stop 30, de 20 a 30 pontos. Isso tem se diminuído em relação ao meu stop por conta desse tipo de operação. Então, você vê que nas operações, essa aqui, as outras, por mais que eu jogue meu stop lá em cima, não é que eu vou estopar lá. Meu cancelamento está aqui em cima. Né? Qual é a expectativa?
Ele vai lá, dá a quebra, o próximo candle é um precision, eu quero executar aqui em cima e eu quero já ver o negócio rasgar. A hora que sair rasgando, eu já protejo, certo? Então, isso é uma coisa que você que tem que responder. Quanto que você está disponível a pegar? Porque no Nasdaq, no cheio, 50 pontos é $1.000, né? No mini contrato. No Nasdaq, é uma perdoada, velho. Uma puta grana. Isso varia muito a pontuação. Então, você precisa pegar o seu modelo, né? O que eu ia falar de fato. Qual é o seu modelo operacional? É esse aqui, tá? Qual é a minha sugestão que você faça? Pegue pelo menos um ano de operações desses trades, do seu modelo, exatamente como ele é. Identifique, primeiro, quanto que deu de ponto, defina um alvo lá que seja sustentável, né? Quanto que deu de ponto e quanto tempo levou. Ah, levou 15 minutos para pagar 50 pontos. Pô, $1.000 em 15 minutos, velho. Tá sensacional. Mas não é muito a minha. Não que seja ruim de forma nenhuma. Né? Tipo, $1.000 é. Se eu ganhar $1.000 agora, eu tô. Cai pra trás de sorrir. Mas dentro da forma como eu opero, e eu não falo isso sendo. Falando que, nossa, é a minha forma de operar que tá certo. Não, é só uma questão comportamental minha. Eu gosto de pegar, vender na extremidade e sair na outra extremidade. É uma coisa pessoal minha, né? A minha abordagem. Às vezes eu tomo umas voltas, que nem a outra operação aqui de sexta. Eventualmente acontece, faz parte. Às vezes eu tomo uns break-even, às vezes eu não pego o trade completo do jeito que eu gostaria. Tem todas as nuances. Então, a média de ponto que a gente busca não é uma resposta. Se eu falar 100 pontos, pode parecer muito, mas é porque eu fico uma hora num trade, entende? Tem gente que não quer. Tem gente que quer pegar ali 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então é muito importante que você identifique isso, né? Vem aqui os dois ativos, quanto que essa pernada aqui deu? Esta pernada aqui deu no Nasdaq 240 pontos. Cara, 240 pontos com um microcontrato, que é a menor mão possível, seria $480. Com um mini seria 4.800. Pô, e se você olhar aqui, parece curto, né? Por- Parece que não é muita coisa, mas são 240 pontos. Por quê? Porque a volatilidade que nós estamos tá grande. Isso aqui não é normalmente, num mercado normal, isso aqui não é um movimento de 200 e tantos pontos. Isso aqui é muita coisa para o movimento. Mas o range é gigantesco. Então é uma coisa que você tem que identificar. Tipo, você pegar o seu modelo, fazer backtest de pelo menos um ano. O ideal é que seja 3 anos para que você identifique a média de pontuação que esse trade dá, tanto no stop quanto no gain, e quanto tempo leva. Essas 3 informações vão te dar tranquilidade para você, quando executar a operação, saber que, cara, a minha média é tomar 20 pontos de stop para pegar 60 de gain e normalmente leva 45 minutos. Então você tem essas métricas para trabalhar, pra você não executar e em 2 minutos botar no break-even e sair. Entende? Agora, eu acho que eu respondi todas, né? Ah, Candle de alto impacto, respondi. Matheus, eu respondi. A Luana, como você está estabelecendo o stop no caso dessa execução do Q1? Financeiro, inicialmente, assim, mais ou menos financeiro. É meio que, tipo, eu quero ver
Ele ir lá tomar e já em sequência embicar. Como eu vou estar tentando vender, sei lá, o pavio em si, o que que eu quero ver? Eu quero ver, eu quero ir lá, trabalhar, executar e já na sequência embicar. Então, deu ali, eu não, é o financeiro, tipo, eu jogo, eu dou um boi aqui pra ele, entende? Eu acho que tem não. É que eu tirei aqui, mas eu dou um boi. Mas se tirar, eu zero no dedo, sabe? Eu não sei esse, por exemplo, vamos supor que foi esse aqui, né, nesse caso. Quem tomou foi esse aqui. Eu não sei o quanto esse candle vai andar. Se ele vai andar, nesse caso aqui, quanto foi? Ó, só esse candle aqui, 60 pontos no Nasdaq. Só esse candle aqui tem US$ 1.200 aqui, né? Então, eu não sei quanto. Esse cara é o mais importante, assim, o próximo candle para mim é o mais importante. Quanto ele vai andar, né? Óbvio que a vol aqui tá gigantesca, mas dentro da normalidade não seria 60, 70 pontos. Eu quero ver ele bater e deixar o pavio e virar. Se você quiser pegar o modelo e adicionar coisas, por exemplo, porque você vai ver, pegar o 3, esse cara aqui, ó. Você vai ver, vamos pegar no Nasdaq, que é o Nasdaq que faz, né? Esse cara aqui, né, teve essa quebra aqui que eu comentei. Você vai ver isso aqui ter um order block, né? Tipo, entende? Pode ser, você pode esperar a quebra de estrutura, você pode montar o breaker, ó, por exemplo, você pode esperar. Esse aqui é o 15, breaker, inversão, gap, você pode esperar. Eu quero, né, aí eu quero laçar o movimento. Eu vou pelo financeiro ali, mais ou menos. Sim, 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 sim. É, o que que eu te recomendo? Melhor coisa que você pode fazer, primeiro, né? O que eu tenho trabalhado? Quais são as ferramentas que eu tenho trabalhado de extrema importância? Máximas e mínimas simétricas. Ponto. Certo? Ah, tem outros. Sim. Observo tudo que, tudo de tudo, né? Mas estou dando preferência a isso por uma questão de execução. Então, dentro da minha cabeça, por observação, quando você tem máxima simétrica ou mínima simétrica e dá a quebra de correlação entre Nasdaq e ES, o próximo candle é um Precision, né? Ah, é sempre? Não. Se eu já sei disso, eu eu quero ver menos informações possíveis. São basicamente, sei lá, duas, três informações que eu estou olhando, entende? Então eu estou focado na execução. Ah, e o que que eu posso fazer para o que que eu tenho feito também, né? Também tenho feito isso. Reduzir minha mão drasticamente. Tem dia que eu estou operando três.
eh, foquei nesse modelo, nesse acontecimento. Porque eu vi ele tantas vezes acontecer. Depois que eu tive esse, né, depois que eu entendi isso, e aí eu fui olhar e eu vi ele, principalmente, né, você vê ele acontecer, que é muito mais importante do que backtest. Falei, cara, pra que que eu vou, para que que eu vou esperar confirmações se, sei lá, 70, porque seja 50% das vezes ele vai me pagar. E ele vai me pagar não. 50, vamos supor que seja essa estatística, e essa estatística é uma estatística bosta, mas eu tô dando um cenário horripilante aqui para que faça sentido. Supondo que 50% das vezes que nós tivermos um SMT simétrico, o próximo candle é um Precision, eu não preciso de mais nada. Porque 50% das vezes eu vou acertar, 50% das vezes eu vou errar. Seria isso, né? Se a gente fosse na regra ali. Se 50% das vezes que eu errar, eu tomar um stop de 100, 200, 300, 400, 500, e 50% das vezes que eu acertar vai dar 1.000, 2.000, 3.000, 500.000, 1 trilhão, ponto. Mais nada. Eu não quero ver mais nada no sentido deste modelo na execução, entende? Óbvio que depois que eu executo, eu vou, né? Vou num minuto, vou ver se tá me dando possibilidade de talvez adicionar. Não sou muito fã disso, não sei fazer esse ah, adicionar contratos à venda, né, à operação, porque aí eu já fico já mexe no meu ponto de entrada e aí eu já não gosto. Tipo, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu vou ler, aí sim eu vou ler no 15, no 5, no 1, numa hora, aí tipo, aí eu começo, mas eu preciso ver simetria. Para mim, o próximo candle é um Precision, então eu quero executar nele. Eu não quero ver mais nada depois. Essas duas informações para mim já é suficiente. E aí eu tenho que ter a paciência para deixar o tempo desenvolver essa operação. Qual é a melhor forma possível de fazer isso? Mão mais baixa do mundo. Um contrato que seja, né? Ou Nasdaq, ou ES, micro contrato, só por via de execução, para você pegar a confiança na execução. Pegar a confiança na execução. Executar quase que robótico, né? Toda vez que der, você executa. E dane-se você vai tomar um stop no Nasdaq com um micro contrato, ou no ES, principalmente no ES, não dá nada, né? Ah, os 50, $80, particularmente falando. Não é nada, né? Tipo, perto de sei lá, da conta que tem, do saldo que tem. Tipo, e outra. É importante que você tome esse stop também. É importante, tem que tomar um stop para sacar. Pô, não é toda hora, né? Mas se você executar ele ah, fielmente falando, né? Nesse contexto, ah, o resultado vai ser positivo. Óbvio que, né, é muito importante. Não é só isso aqui. Pô, eu estava dentro do gap do 4, que estava alinhado, papapá, pipipi. Tem a narrativa toda para vir aqui e executar. Ponto. Mas no momento em que deu esse cara aqui, né? Velho, é esse cara e esse cara. Swipou pra cima, nem posso vender no preço de abertura, tô cagando. Ah, esse cara poderia ter estourado pra cima aqui? Poderia. No ES, né, principalmente que eu vendi no ES, poderia. Passou desse, onde tá o meu invalidador, assim, 100%? Aqui. Por isso que é importante, talvez, pegar o swing falho. Passou desse cara,
cara, esse SMT não existe mais. Até posso pensar que, por exemplo, se deu a quebra aqui, este cara vai ser o Precision. Até aceito ele vir fazer um pavio aqui, mas se ele fechar lá em cima, aí você zera a operação que tá errado. Então, é um modelo quase que tentativa de se executar sem pensar, sabe? Sem eu ir lá esperar uma confirmação, porque tem, eu não sei se é que eu não sei se vocês, eu já falei isso várias vezes, isso é uma coisa que o ICT fala. ICT fala, o order block por si só já é a mudança do estado de entrega do preço. Não precisa nem operar abaixo dele, certo? Ele por si só, ele é a mudança do estado de entrega do preço. Isso aqui, cadê? Este cara aqui é o order block. Ele aqui, no momento em que ele fecha, ele já mudou o estado de entrega do preço. Você não precisa esperar ele quebrar estrutura. É isso, eu não estou falando que vai sair executando igual um louco, mas eu estou falando que esse ensinamento dele é extremamente importante e relevante. Por quê? Aí a gente vem adicionar as nossas informações, quarterly em si. Mas essa informação é extremamente importante. O order block por si só já é a quebra, é a mudança do estado de entrega do preço. Se a gente observar com maldade, né, o preço ele não vem aqui à toa, ele vem executar ordens de venda aqui atrás. Pensa no seguinte, para ele cair ele precisa subir. Aonde está as ordens de venda? Está aqui em cima. Venda está aqui em cima. Então esse candle positivo não é que teve ordens compradoras, não é isso. Esse candle positivo, ele foi puxado para cá, para executar essas ordens vendedoras. Ou seja, ele é o order block, ele por si só é o mudança do estado de entrega do preço. Consegue entender isso? Que o algoritmo que entrega preço, ele não está executando ordens de compra aqui. Isso aqui tem um ímã gigantesco de ordens aqui, puxando o preço para cima para cair. Não é execução de ordens de compra, rompimento, blá, blá, não. Isso aqui o algoritmo está levando o preço lá em cima para executar essas ordens de venda. Por isso que eu não acredito em força de compra, força de venda, essas coisas. Eu não sei se eu fui, é, assim, se eu consegui transpor a minha ideia do que eu estou vendo. Mas o preço ele vai lá para executar as vendas. Não é que ele teve compra e aí deu um engolfo. Não. Ele foi lá executar aquelas vendas, né? Então a gente vê um candle. É, isso é muito importante, você tentar dar esse shift de leitura. Em vez de observar isso aqui como um candle de força compradora, entender ele como um movimento. O movimento é para vir executar essas coisas. Da mesma forma que esse movimento aqui, ele veio executar, né, o 50% do Define Range de Ásia. Tipo, não leiam candlestick tanto como positivo ou negativo, como execução de ordem. Leiam isso como entrega, né? Por que ele foi lá em cima? Ele foi lá entregar as vendas, né? Ele foi lá pegar as vendas para cair. Então, o order block por si só, ele já é
a mudança do estado de entrega do preço. Essa é uma informação que isso mudou a minha observação, né? Porque se eu sei que, aí eu vou adicionar os meus dedinhos, que eu tenho um topo simétrico de Londres, eu tenho uma quebra simétrica, esse cara é o order block. O que vai acontecer depois desse cara aqui? Vai cair. Eu preciso esperar. Posso, óbvio, posso. Posso ir para o 5, para 1, coisa e tal, mas eu estou tentando, sabe? Isso aqui é o enigma mais puro do mundo que o ICT fala. Isso aqui é que eu não lembro qual é o exemplo. Ah, o enigma do ICT, isso aqui é um achismo meu, tá? Mas é um achismo do qual até hoje eu estou convicto que seja isso. O enigma do ICT é isso aqui, ó. SSMT, Nasdaq, opa, Nasdaq S, PC no Dow. Vai ter uma quebra de correlação entre Nasdaq S e neste momento, nesta quebra de correlação, o próximo candle é um Precision no Dow Jones. Por que eu estou falando que isso aqui é o enigma? Porque eu sou retardado. E eu já vi o ICT operar, né, os modelos operacionais que ele dá, o Zearson, o Xson, o Cleason, o Bison, a grande maioria é isso aqui. É uma quebra de correlação entre Nasdaq e S. E naquela quebra, né, ou o próximo candle, ou o próprio candle que quebra a correlação, vai estar, sei lá, positivo, positivo, e no Dow vai estar negativo. Foi isso aqui que eu encontrei por base numa coisa que ele falou. Teve um vídeo de execução que ele explica, que ele fala que aquele trade é o enigma. E aí eu peguei. O meu conhecimento sobre Quarterly foi estudar ele, né, no meu gráfico, encontrei isso. Eu já vi várias vezes ele falar isso. Para mim é isso, certo? Por isso que eu tô com esse. Eu liguei uma coisa na outra. Se o ICT falou que é, e eu tô vendo que é, então é. Então eu não preciso de mais nada. Entende? É quebra simétrica, o próximo candle é um Precision. Ah, é toda hora que vai dar? Não. É o enigma no ICT? Não. Mas eu acho que é. Ué, pelo menos um dos, né? O que mais? Eu acho que é isso, né? Eu falei um monte de merda já. Mas o melhor recomendação que eu tenho para todo mundo, não só para todo ano, mas para todo mundo, foquem na execução, na excelência da execução. O resultado final não importa. Ponto. Vai ser positivo. Se você executar né, opere 1 mês, 2 meses com um. Provavelmente na segunda semana já vai estar executando com 2, com 3, que você vai ver e falar, cara, peraí, tô pegando uns trade aqui que, pode, né, concordo. Olhar aqui o ES, né, o Nasdaq, depois voltou tudo, tá bom, mas deu, né, se tivesse pego aqui, pô, tivesse saído no fundo aqui, pô, 150 pontos, $300 aqui, com um, pega com 3, 900, quer mais alguma coisa? Beleza? Ah, é verdade, é verdade. Vamos lá, vou reler o que o Zé falou. Reassistindo aqui trechos do recap de sábado, queria entender mais sobre sua visão que comentou do conceito de Jacob sobre máxima e mínima da semana ser simétrica ou assimétrica.
Primeiro, o que a gente espera quando a gente tem uma quebra de correlação entre, e aí ele colocou lá, neste exato momento, olhando a semana pelo gráfico de 1 hora, a mínima da semana nos 3 ativos é às 10 de ontem, correto? E máxima da semana é diferente, foi feita hoje à tarde. O que pensar agora? A mínima da semana já foi feita, pelo fato dos 3 ativos terem feito sim. Cara, é um jogo de, como é que eu posso falar? Um jogo de possibilidades. Essa semana, se nós observarmos, vamos olhar essa semana e é importante que a gente tenha esse julgamento. Essa semana nós tivemos feriado e isso, na minha cabeça, quebra um pouco essa lógica, né, de ter máximas e mínimas simétricas ou assimétricas. Mas a gente teve a mínima na terça-feira, dia 17, terça-feira, dia 17, mínima. Entre Nasdaq e ES está alinhado. Show. Só que o Dow Jones não. O Dow Jones fez a mínima da semana ontem, certo? Por quê? Na minha visão, feriado e range, certo? Qual seria a melhor semana para mim fazer, ou tomar como exemplo para mim fazer backtest, importante? Semana passada. Por quê? Porque na semana passada nós tivemos uma semana completa, bababá, bibibi, sem treta nenhuma. Tivemos uma quebra de correlação entre um dia e outro, ou seja, eu tive a minha máxima da semana passada no Dow Jones assimétrica. Por quê? Porque ela está sendo feita no dia 10 às 9. E aqui já não, aqui já é na quarta às 9. Então essa é a assimetria. Assimetria, simetria, assimetria é igual a SSMT. Simetria é igual, possivelmente, ali, um PC de 4 horas, e vai te dar um pullback. Então, a assimetria, ela é... Ué, cadê? A assimetria, ela é quebra de correlação. Simetria, ela muito provavelmente é um PC de 4 horas, que ela vai servir como pullback para dentro do range. Como que eu posso observar isso? Cara, nós tivemos aqui abertura de segunda-feira. Desconsiderando segunda-feira, no sentido de dar algum tipo de quebra, porque ela tende a ser baixa probabilidade. Quebra entre terça e quarta, ou quarta e quinta, é de extrema probabilidade que ele esteja fazendo ou a máxima ou a mínima da semana, certo? E, pondo o quê? Vamos tomar este como exemplo, né, na verdade. Eu tive a quebra de correlação acontecendo, ciclo semanal, entre terça e quarta, eu consigo estabelecer que, primeiro, esta aqui é a máxima, por quê? Ela é assimétrica, porque teve SSMT. SSMT tende a fazer máxima ou mínima do mês, né? Qualquer fractal, mês, semana, dia, sessão, qualquer ciclo. Qualquer ciclo é formado, né, em sua grande maioria, por SSMT, por quebra de correlação. Então, se eu tenho isso aqui entre terça e quarta, uma quebra de correlação, a minha expectativa é que, primeiro, ou quinta ou sexta faça a mínima, e essa mínima seja simétrica. Entende? Essa é a minha possibilidade, essa é uma probabilidade de que ou quinta ou sexta faça a mínima
e a mínima seja simétrica, ou seja, feita no mesmo horário nos três ativos. Isso serve para o fundo. Se eu tiver um fundo simétrico, qual é a minha. Se fosse ao contrário, né? Aqui, o primeiro que nós tivemos foi a assimetria, depois a simetria. Certo? Simetria. Simetria. Máxima da semana, mínima da semana. Assimetria, simetria. Os três fizeram na sexta-feira às 9 horas. Correto? Agora, se eu tenho primeiro a simetria, qual é a minha expectativa para o topo? Assimetria. Normalmente, dentro do ciclo semanal, eu gostaria de ver uma quebra de correlação. Porém, esta semana, nós não tivemos a segunda completa, enfim, ficou uma bosta. Ainda assim, se você pegar a máxima do ES, foi feita ontem às 13 horas. No Nasdaq, a máxima ontem foi feita às 11 horas. Ou seja, o fundo entre os dois foi simétrico na terça-feira às 10. Já a máxima é assimétrica. Qual é o melhor cenário possível? Que isso aqui aconteça, que eu tenha uma quebra de correlação entre um dia e outro. Aí eu, obviamente, vou buscar operações a favor desse movimento, ciente de que vai dar uma expansão para pagar este movimento. Vamos supor aqui nesse cenário. Vamos supor que tivesse sido quarta e quinta, quebra de correlação. Qual que é a minha expectativa para sexta? Entrega. Né? Vai pagar o movimento da quebra de correlação. Então a minha expectativa é que eventualmente ela faça a mínima da semana. Certo? É uma questão de probabilidade. É importante você vir aqui e observar isso aqui. Que, inclusive, né, eu tinha falado uma vez que muito provavelmente, olha para você ver como quando fica em range com feriado fica zoado. Muito provavelmente nós estamos na terceira semana. Terceira semana, normalmente entre Q3 e Q4 aqui, nesse Q3, Q4, Q3, Q4, tende a se formar máxima dia, semana e mês. Dia formou no Nasdaq, acho. Né? Na verdade seria aqui. No Nasdaq, possivelmente tenha formado no Nasdaq na semana. E aí, vamos ver. No mês já não. Acho que não. Certo? Se você tem um aqui, é muito provável que você vai ter o outro no decorrer da semana. Eventualmente você vai ter a mínima. E o que isso te serve? Você teve a quebra de correlação entre um dia e outro. Expansão. Muito provavelmente a sexta faria a mínima, neste caso. Se você tem isso formado, você já sabe que a sexta vai voltar para dentro do range. Nós vendemos aqui, né, eu pelo menos vendi aqui, porque eu imaginei que ele iria formar, né, tirando todas as quebras que deram aqui, eu imaginei que ele iria formar a mínima. E a mínima foi formada, né? Qual ciclo foi?
Foi no Q3, né? Logo após a abertura, ou na abertura. É importante entender isso e, mais do que isso, observem qual dia e qual hora está fazendo. Não é só vir aqui olhar o movimento, deu uma quebra. Não. Qual horário é isso aqui? Para que vocês comecem a observar essas coisas. É legal, é interessante. Não estou falando que, nossa senhora, a partir de agora eu vou acertar a máxima, vou acertar a mínima. Não, não é isso. Mas é um ponto interessante para, às vezes, não entrar em um viés muito forte. Certo? Deu na segunda, eu entendo. Mas segunda era feriado. É um. Ó, a minha expectativa para o Q4. Nós temos o famoso Trump Speaks aqui na terça-feira. Terça-feira às 9. E o seguro-desemprego na quinta e na sexta. Honestamente falando, o que eu gostaria. Posso estar um pouquinho enviesado. Ou provavelmente estou. Das duas, uma. Já que este cara ainda, né, a gente, qual era a intenção dessa semana? Que este cara aqui fosse violado, que esse SMT não existisse. Essa era a minha intenção. Como ele se manteve, eu tenho bastante coisa possível aqui. O que eu quero ver? Segunda-feira fazer alguma coisa interessante. Ou a gente vai buscar esse cara, né, na semana, seria um possível alvo para a próxima semana. Ou então, se tudo der certo, que eu gostaria, Maria, que a gente tivesse uma quebra de correlação. Máxima da semana. Quebra de correlação para ir para baixo. É isso que eu gostaria de ver. Para pegar esse cara aqui e pegar todas. Não sei porque eu tô encasquetado com esse negócio. Mas, claro que vou esperar segunda-feira e principalmente na terça-feira, né? 9 horas. Não vou operar terça-feira, pelo menos na parte da manhã ali. Acredito eu, né? Com o Trump falando, não desce comigo, não dá. Toda vez que eu tô num trade, toda vez que eu entro numa operação que eu esqueço que ele tá falando, eu fico lá 2 horas. Às vezes que eu não tô, anda 2.000 pontos. Então, né, é preferível eu ficar de fora. Eu vou observar segunda-feira, tem interesse em operar na segunda-feira. Terça-feira, provavelmente, eu espero ele falar ali, deixa o mercado. Ele vai falar 9 horas, aí o mercado vai abrir. Se for operar, provavelmente depois das 10h30, 11 horas, alguma coisa nesse sentido. Então, vou deixar amanhã de terça-feira fora. Quarta, não sei. Não tem nada aí. Eu não sei se tem algum earning, alguma coisa. E aí, para mim, quinta e sexta são, principalmente sexta ali, com PPI ali. Acho que vai ser um bom dia. Eu quero ver como é que segunda vai fazer. O que segunda fará? Certo? Vamos encerrar, porque vai dar 2 horas de vídeo. Eu sei que ninguém vai assistir depois. Beleza? Imagina. Bora que bora. Se alguém precisar de alguma coisa, manda mensagem. Estaremos aí. Beleza? Bom final de semana aí pra vocês.